Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade então na nossa segunda aula de técnicas de congelamento. Vamos lá começar então? Nós vamos falar inicialmente sobre os efeitos do congelamento, sobre o valor nutritivo dos alimentos. Eu vou voltar alguns slides, pessoal, só para a gente pegar o fio da meada, tá? Então, os efeitos do congelamento sobre o valor nutritivo de cada alimento. O congelamento é um método de conservação que apresenta menores possibilidades de provocar perda de valores nutritivos dos alimentos. Todos os demais processos produzem sempre algum tipo de alteração. Você vai colocar na geladeira, altera sabor, com o tempo, né? Não pode deixar muito tempo na geladeira. Se você utilizar um outro método, utilizar uma caixa térmica, também altera também. A gente tem que tomar cuidado, altera sabor, sempre perde ou a cor, ou perde um pouco dos nutrientes, perde um pouco do sabor e assim vai. Mas o freezer, o congelamento não. Muda a aparência, consistência e sabor de produtos e ainda determinam consideravelmente a perda de alguns nutrientes, como por exemplo a vitamina C, contida em frutas e legumes. Mas se mantivermos uma temperatura de armazenamento constante, pessoal, essa temperatura de armazenamento constante é muito importante. Você acabou de produzir algum prato, assim que você produziu, se você precisa dar continuidade, você precisa fazer mais quantidade, você vai levar tudo para o freezer, todos juntos, mas antes você pode refrigerar todo no refrigerador, na geladeira, e depois congelar tudo junto, tá certo? O que não pode, o que não deve, é você deixa a temperatura ambiente, depois você põe na geladeira, depois você tira, põe, aí você não usou tudo, você põe na geladeira de novo, e isso daí que não é bom, tá? Então essa mudança brusca de temperaturas não é bom, tem que ter uma temperatura constante. Eu posso exemplificar para vocês, eu já fiz para um evento, quando eu tinha empresa de eventos, umas 60 tábuas de frios para o Carnaval de Vitória, por exemplo. Nós fazíamos as tábuas de frios e eu não esperava acabar 5 tábuas, ou 10 tábuas, ou 3 tábuas, não, para colocar na refrigeração. Assim que a gente foi acabando, a primeira a gente foi colocando na geladeira, a segunda, e assim foi. Ao final de todas elas, que estavam na refrigeração, nós congelamos todas juntas. Então não é bom você deixar também na temperatura ambiente 1, 2, 3, 5, 10, depois eu coloco tudo na geladeira. Não, é uma mudança até muito brusca também. Temperatura ambiente, direto para o freezer, tá certo? Então é muito importante a temperatura constante, empregando os métodos de embalagens corretos. Os métodos de embalagem, né, é de suma importância também. Deve ser a prova d'água, para que não pingue nada, não caia nada, que não vaze também o produto, né, a comida que está ali armazenado, ou um potezinho com tampa. Tem os descartáveis, tem de vários tipos, tem aqueles aluminizados, tem sacolinhas plásticas, tudo que você pode estar utilizando, mas não pode deixar cair nada de líquido ou do freezer ou de um outro produto neste mesmo produto, tá? Então, se você empregar os métodos de embalagens corretos, obedecer os limites de tempo recomendado, tais alterações são consideradas praticamente insignificantes, não altera quase nada, tá certo? Nem cor, nem sabor, nem nada. As mudanças químicas no alimento podem dar ao alimento um sabor rançoso, mas não altera de maneira significativa o seu valor nutritivo. Pessoal, tem alguns produtos que pode dar esse sabor rançoso, pode amargar um pouquinho, dependendo. Já aconteceu do abacaxi amargar, já aconteceu do leite de coco e o coco ou queijo dá um sabor um pouquinho rançoso. Às vezes a gordura da carne, uma carne muito gordurosa, muito tempo no freezer, pode passar um sabor rançoso, tá? As transformações nos carboidratos durante o congelamento praticamente não existem. O escaldamento e a embalagem são as únicas etapas que modificam os legumes do seu estado natural até a mesa. E para reter mais vitamina C, ou melhor, perder menos, é necessário o congelamento rápido após a colheita. Assim que você produziu,
você levou para refrigeração, para depois levar tudo para o freezer. Não deixe, eu vou congelar amanhã, não, ficou 24 horas na refrigeração. Assim que você finalizou, o ideal é você tirar da refrigeração e colocar direto no freezer. Não ficar 24 horas, 48 horas, não, vou deixar para congelar depois, assim que finalizar, ok? Assim conclui então que os alimentos congelados, eles retêm tanto a vitamina C quanto os não congelados, ou como costuma acontecer, às vezes até mais. Agora a gente vai ver algumas recomendações gerais. A programação do menu, pessoal, facilita as compras e o preparo dos alimentos. O que a gente pode estar falando disso? Quando você planeja, um menu, facilita muito as suas compras. Ao invés de você ir ao supermercado toda semana, você vai de 15 em 15 dias, bobear vai até uma vez por mês, tá? E o preparo dos alimentos, mesma coisa. Eu digo para você que a gente vai entrar mais em detalhes, talvez nos próximos slides. Ao invés de você cozinhar uma carne, por exemplo, 1 quilo de carne, a mesma tábua que você usou, o mesmo fogo, a mesma panela, é o mesmo processo. Você só vai às vezes gastar um pouquinho mais de tempo para você cortar um pouquinho, vamos supor, uma carne ensopada, por exemplo, um frango. Você vai demorar um pouquinho mais de tempo para cortar, mas o tempero, quando você vai temperar, pôr na panela, é o mesmo processo. Então, o tempinho a mais que você vai utilizar para fazer 3 vezes a quantidade ou 5 vezes a quantidade, facilita muito, agiliza muito e economiza muito também, tá? Eu, por exemplo, quando eu vou fazer uma carne, a não ser quando é um peixinho grelhado, uma coisinha mais rápida, mas principalmente quando é uma carne trabalhosa, a gente vai falar também isso mais adiante. Uma carne mais trabalhosa, eu faço logo 5 quilos de carne e eu congelo as porções com o caldo, com o líquido do cozimento, que facilita bastante. Então, programar o menu facilita as compras e também o preparo dos alimentos, porque às vezes você quer fazer um prato rapidinho, um almoço mais rápido, se a carne já está cozida, já preparada, você colocar ali uns legumes rapidinho e fazer um arroz ou temperar um feijão, porque o feijão também já está congelado. Você faz um arroz rapidinho, tempera um feijão, finaliza com alguns legumes a carne e cheiro verde, é coisa muito rápida e tranquila, né? É importante também, pessoal, não esquecer de etiquetar tudo, evitando a perda de alimentos por ultrapassar o limite de tempo de conservação. Você tem que estar de olho no seu freezer, porque às vezes fica algum alimento lá no canto, lá no final, às vezes um alimento até caro, um bacalhau, um salmão, um produto caro, mas você não observou e tá lá, meses, já até passou do prazo de validade, né? Então tem que estar sempre observando e olhando o seu freezer, limpando também, né? É conveniente ter sempre no seu freezer os temperos mais utilizados. É muito legal quando você vai, por exemplo, na feira, que na feira é mais em conta, né? Mais barato. Você faz aquela compra de folhas, né, gente? Couve, salsa, cebolinha, coentro, alho poró, espinafre, brócolis, tudo aquilo que você pode refogar, não aquilo que você vai deixar cru, como alface, por exemplo, não, tá? Então, a salsa, cebolinha, higienizou tudo, secou, picou, colocou na sacolinha, você pode colocar até tudo junto, salsa e cebolinha. O coentro, mesma coisa. Hortelã, alho poró, tudo em sacolinhas separadas, então facilita muito. Por exemplo, folhas como espinafre, brócolis e couve, você já pode deixar já tudo limpinho, cortadinho, a couve já cortadinha, chiffonade. Essa couve, pessoal, por exemplo, você pode colocar no feijão, você pode temperar um arroz com a couve, você pode fazer um omelete com folhas de espinafre, já tudo lavadinho, facilita muito e fica bem saudável e nutritivo, tá? Para transportar alimentos congelados, normalmente a gente usa uma caixa térmica, né? Uma caixa de isopor, uma caixa térmica com blocos de gelo, porque só a caixa, gente, não é suficiente, tá?
você tirou do freezer e você precisa manter aquela temperatura, nunca vai ser igual ao freezer, sem dúvida. Mas pelo menos vai estar uma temperatura bem parecida para você transportar daqui uma meia hora, daqui uns 40 minutos, então suficiente. E pedir à pessoa, quando você for fazer entrega, ou onde você vai entregar, que coloque imediatamente no freezer, tá? Então é importante colocar em caixas de isopor com blocos de gelo. É bom você colocar blocos de gelo embaixo, até blocos de gelo em cima. Caso seja difícil, né, para colocar em cima, pode ser que amasse. Coloque pelo menos embaixo, das laterais. Esses blocos de gelo, você pode pegar aquelas bacias plásticas brancas assim, né, de plástico, colocar água e deixar para congelar. Deixa congelando ali 1, 2 dias e você forma esses blocos de gelo. Vamos falar agora, pessoal, de alguns alimentos que não são muito apropriados para congelamento. A maionese, por exemplo, né, é um caso dela, é um caso, né, que a maionese é feito com ovos, feito com óleo ou azeite. Tudo bem que tem também maionese de leite, maionese com batata, outros tipos de maionese, mas não é muito aconselhável, tá? Saladas cruas, pessoal, realmente salada crua não é interessante, não é bom, não é aconselhável, sem chance. Gelatinas, clara em neve ou cozidas. Pessoal, a clara, ela pode ser congelada, sim, só que não em neve. Nós vamos falar nos próximos slides, tá? Se você bate a clara em neve, o pouquinho que você já deixar ou na geladeira ou na temperatura ambiente, ela já murcha. Se você congelar, piora, né? Então, sem chance, ela não vira neve. Batatas cozidas, por exemplo, ela fica encharcada, fica esbranquiçada, perde um pouco o sabor. Se ela é um pouquinho amarelo clarinho, ela fica até meio esbranquiçada, meio acinzentada, perde cor, sabor, não é legal, não é interessante. Ovos cozidos também não. O creme de leite, pessoal, o creme de leite, mesma coisa. O creme de leite, quando você congela e você tira, ele fica todo talhado. Agora, você vai jogar fora, por exemplo, né? Uma pergunta que eu faço para vocês, por exemplo. Você comprou 1 litro de creme de leite, você pensou em utilizar e não conseguiu utilizar todo o creme de leite. Você vai jogar fora? Não, você vai congelar, ok. Só que quando você descongela ele vai estar todo talhadinho, tá meio feinho, mas isso é somente a estrutura física dele, é isso que eu queria falar para vocês. Somente a estrutura física dele. Ele talhadinho, você pode usar muito bem em recheio de bolo, quando você mistura com leite condensado, com coco, com outros ingredientes, você não percebe, tá? E o sabor fica inalterado, não tem problema nenhum. Até mesmo no estrogonofe, caso você queira, também tá utilizando, tá? Você vai misturar ali com a carninha, com os temperos, com tudo aquilo que você colocou nos ingredientes do estrogonofe. Também não tem problema, você pode estar utilizando. Mas lembrando que ele vai ficar talhado, você vai pensar que ele está estragado. Não, não tá. Ele só fica feinho, mas você pode estar utilizando, ok? Não é apropriado para congelar, mas se necessitar congelar, você pode estar utilizando desta forma, tá bom? Congelamento e os seus componentes. Pessoal, cada alimento tem suas substâncias que se congelam em temperaturas diferentes. Um tempero verde, por exemplo, ele congela muito rapidinho, uma folha verde, né? Em sacolinhas, como eu falei para vocês. Agora, você coloca um leite de saquinho, por exemplo, ou qualquer outro produto que seja maior, né? Tudo mais. Um saquinho de leite, por exemplo, ele demora horas para congelar. Já um tempero verde, questão de minutos, ele já congela. Então, cada alimento tem suas substâncias e que se congelam em temperaturas e tempos diferentes. Quando o alimento é congelado industrialmente, utilizam-se temperaturas muito baixas e técnicas bem sofisticadas para impedir a deteriorização através da formação lenta de gelo em suas células, nas células dos alimentos, tá, gente? Normalmente o produto industrializado, ele é deslocado lentamente, através de uma câmara de congelamento, onde recebe rajadas de ar muito frio ou nitrogênio líquido, para depois ser embalado e empacotado.
Pessoal, normalmente os alimentos, né, congelados industrialmente nesses restaurantes de grande porte, até mesmo em hotéis grandes, em cruzeiros de navios e tudo mais. Eles utilizam técnicas muito sofisticadas para impedir a deteriorização dos alimentos, estraga, né, a perda deles, onde é feito rajadas, onde é colocado rajadas muito fortes, com temperaturas altíssimas de ar frio ou nitrogênio líquido para justamente congelar e receber aquela camada ali de gelo sobre os alimentos, tá? Então, a temperatura ela cai rapidamente através de uma formação de cristais, aproximadamente de -1 a 5 graus centígrados. O resultado é a formação instantânea, quase instantânea do gelo, que protege as células dos alimentos, tá? Não danifica, mas protege as células. Isso quando é congelado industrialmente e utilizando essas técnicas sofisticadas. Mas, no nosso caso, por exemplo, que utilizamos freezers domésticos, modernos mesmos, eles foram aperfeiçoados de maneira a oferecer um processo de congelamento bem satisfatório, tá? A uma temperatura igual ou inferior a -18 graus centígrados. E todos os alimentos podem ser congelados. A gente vai ver um ou outro que não é interessante, como a gente acabou de falar. Mas praticamente, gente, todos os alimentos podem ser congelados, tá? Mesmo que uns tenham um resultado melhor do que outros, tá certo? Os alimentos com alto teor de água, como morangos e pepinos, por exemplo, não congelam bem quando crus. Pessoal, como eu falei para vocês, a questão de morangos e pepinos. No caso de morango e pepino, por exemplo, você higienizou os morangos, congelou em sacolinhas plásticas, por exemplo. Quando você coloca para descongelar, ele fica realmente... Quando você vê o descongelamento dele, né? Você vê a fase dele do descongelar, você vê que ele ficou murchinho e todo umedecido, encharcadinho de água. O problema, gente, está exatamente aí. Você não precisa de ver esse descongelamento dele. Você utiliza ele congelado mesmo. De que forma? De que forma você usa morango, gente? Você vai utilizar natural, né, para poder comer como fruta. Aí eu não te aconselho você congelar, tá? Mas você utiliza batendo com leite, por exemplo. Aí você não vai esperar descongelar, você pode bater exatamente ele congeladinho com leite, fica muito gostoso, fica parecendo um sorvete, um smoothie, né? Fica muito gostoso. Ou também você pode pegar ele congelado, além de bater com leite, você pode fazer uma calda de água com açúcar, quando a calda estiver grossinha, jogar o morango congelado nele, ele vai chorar já o líquido dele naturalmente e vai formar a calda, tá certo? Então, esses alimentos assim, você não deixa ele descongelar, você usa ele congelado, ok? No caso do pepino, você pode fazer ele cozidinho, como o sunomono, lembram? Na ficha técnica de cozinha japonesa. Você faz aquela água, você depois verifica direitinho na ficha técnica de vocês. Você faz, né, aquela calda com água, açúcar, sal, um pouco de vinagre, todos como manda a ficha técnica do sunomono. Assim que ferveu, engrossou um pouquinho, ferveu, você joga o pepino, desliga primeiro, joga o pepino, abafa. Aquela água quente, ele vai cozinhar o pepino, vai entrar aquele salzinho, aquele açúcar e também aquele vinagre. E o sunomono você pode até congelar também, mas dessa forma, cru não, ok? O processo de congelamento desagrega sua estrutura celular, tornando pouco atraentes depois de descongelados, no caso do pepino e do morango, tá? Então, quando você descongela, você vê que ele não vai ficar muito atraente, você vai desanimar. Nossa, estraguei o morango. Nada disso. Usa ele congelado, bate com leite. Usa ele congelado, faz a calda. Usa ele congelado, faz a geleia de morango. Tá bom? Na maior parte dos casos, os produtos desse tipo podem ser cozidos antes de serem levados para o freezer ou utilizados em forma de purê.
tá? Então, aquilo que eu falei para vocês, pode ser feito uma geleia, pode ser feito uma pastinha, tá? A gente faz muito, né, aquela geleiazinha de abacaxi, maçã e pimenta, e a gente congela, tá? Funciona super bem. Já os com baixo teor de água, né, como pães, bolos, congelam super bem, tá? A gente vai entrar mais em detalhes adiante. Pessoal, carne, todos os produtos desta categoria alimentícia congelam super bem. Os que apresentam um teor elevado de gordura ou sal não devem ser armazenados no freezer por longos períodos. O mesmo aos defumados. Pessoal, no caso, né, dos defumados, no caso, alto teor de gordura. Uma carne muito gordurosa, se você deixar muito tempo no freezer, ela fica com sabor rançoso. E algum produto que tenha muito sal, no caso de bacalhau, carne seca, essas coisas assim, a tendência é ficar muito mais salgado. Apura mais, tá? Penetra mais o sal. Tá? Os defumados, mesma coisa, porque os defumados normalmente são um pouco mais salgados, né? As carnes magras têm um período mais longo de conservação, até porque a gordura, ela tem aquela tendência a rancificar, tá? E provocar a deteriorização da carne. Os ossos e gorduras devem ser retirados, ou então deve-se estabelecer um prazo menor de estocagem. Se você tiver uma carne assim com muito osso, como costelinhas, né? Uma carne assim com muito osso, saiba que você tem que deixar um tempo menor no freezer, ok? Mas pode ser congelado normalmente. Aves e caças normalmente congelam bem, mas é essencial que a ave inteira esteja descongelada por completo antes de ser levada ao fogo, o que facilita a penetração do calor na parte interna da peça. Pessoal, você pode congelar normalmente, né, todas as carnes, as aves inclusive. Mas eu coloco aqui para vocês que tão importante quanto planejar um congelamento é também o descongelamento. Eu quero aprender a congelar. Ok, você aprendeu, mas saiba que quando você vai se planejar para você fazer os congelados, você tem que se planejar também para retirar do congelador, retirar do freezer. Né? Se você vai precisar de utilizar para amanhã, você já precisa de já retirar hoje. E assim, dependendo do tamanho, se for uma coisa pequena, pouca, sem dificuldade, mas se é uma peça maior, o ideal, né, nós que fazemos gastronomia, a gente deixar marinando, você temperar bem. Só em casos assim extremos, chegou uma visita na sua casa e que você vai precisar de pegar uma peça inteira e já fazer ali. Se bem que você pode optar, né, por carnes mais fáceis, mais práticas nesses casos aí. Mas lembrando que uma ave inteira, você quer fazer uma ave inteira assada, um chester, um frango assado, poxa, vamos planejar de tirar para descongelar, limpar direitinho, deixar marinando no vinho, nas ervas, para ficar mais gostoso, não é verdade? Tá? Então assim, congela super bem, mas fica essa dica, tá? Ao mesmo tempo que vocês se planejam para congelar, se planeja também para tirar para descongelar. Até porque você vai tirar para descongelar, vai marinar, vai ter todos aqueles cuidados importantes que a gente sempre faz. Os peixes, né? Os peixes de carne branca congelam bem, mas os oleosos logo adquirem também um sabor rançoso por causa da gordura, tá? Não é que não possa congelar, pode, mas por menos tempo no freezer, em virtude da necessidade de os peixes estarem absolutamente frescos para serem congelados. Pessoal, os peixes devem, quando você comprar, ele é importante que ele esteja fresco, para você congelar assim que chegar. Se ele já está congelado lá quando você compra, até você chegar em casa, praticamente, ele já descongelou. Quando descongela, você vai congelar novamente, não é o ideal isso. Tá? Obviamente você não vai jogar fora, mas não é o ideal. É importante você ter todos os cuidados. O ideal é que o pescador em nenhum momento os congele, porque às vezes ele pesca, congela, e quando vai vender para você está descongelado. Aí você chega em casa e você congela de novo. Então quantas vezes vai ser congelado isso?
O ideal é que o pescador em nenhum momento os congele, tá? Que você compre fresco, para que não tenha o efeito do recongelamento. Quando ele congela, depois você compra descongelado, chega em casa, congelar na sua casa de novo, então vai congelar 2 vezes. Para a maioria dos consumidores, o melhor é já comprá-lo já congelado nos mercados e peixarias, porque isso já traz congelado e já vai direto para o seu freezer. Agora vamos falar das frutas, né? As frutas, pessoal, quase todas as variedades se adaptam ao congelamento, mas algumas só conseguimos obter um bom resultado se colocadas maceradas ou em polpa, como é o caso do morango, que a gente falou um monte de vezes, né? Porém, frutas como framboesas são as mais indicadas para este processo. As frutas cítricas particularmente são gostosas quando congeladas em gomos, fatias ou inteiras. Pessoal, frutas no caso, você pode congelar em pedaços, né? Em pedacinhos pequenos para facilitar. Vamos supor manga, em época de manga, você pode congelar os pedaços, até grandes, caso queira, mas é difícil você colocar no liquidificador pedaços grandes para você bater. Então, para você picar em cubinhos pequenos, colocar em sacolinhas, que facilita muito na hora de fazer um suco. Você pode congelar a fruta já partida em pedaços, congelada, né, em cubinhos. Você pode congelar a polpa, você pode congelar o suco já pronto, tá, gente? Facilita muito, eu já fiz isso. Eu não tenho muito hábito de congelar suco, mas uma ocasião eu estava me planejando para um almoço, não para muitas pessoas, mas eu fiz suco de melancia, fiz suco de abacaxi e de laranja. Só que foi cancelado e a gente adiou para outra semana. Eu falei, meu Deus, já fiz esses sucos todos aqui, a gente não vai dar conta de tomar todo esse suco. Podia estragar. E foi até isso tem muito tempo, foi a minha primeira experiência em congelar suco. Gente, ficou perfeito, ficou tudo muito bom, tá? Somente um cuidadozinho com relação ao suco de laranja, quando você for espremer, você espreme mesmo tudo, normal, no espremedor de frutas, mas toma cuidado para você não espremer muito naquela partezinha branca, porque se você pegar um pouquinho daquela parte ali branca da laranja, às vezes você vai e espreme com muita força, acaba tirando um pouco daquela parte e acaba amargando, tá? Já congelei várias vezes suco de laranja, de todas as vezes, uma vez só deu esse problema de ter um amargozinho, mas é por causa daquela parte branca. Então só tem esse cuidado, tá? Então você pode congelar as frutas em pedaços, em suco, em polpa, que facilita bastante. As hortaliças, quase todas as variedades, né, se congelam de maneira bem satisfatória. Contudo, os legumes devem ser escaldados antes de serem levados ao freezer. Embora essa tarefa implica, né, alguns minutos, né, dá trabalho, demanda tempo para isso, mas ela é fundamental para destruir as enzimas, os agentes potenciais que deteriorizam os legumes quando congelados por muito tempo. Pessoal, no caso das hortaliças, né, as verduras, no meu caso, tá? Você pode congelar tudo, mas eu opto por congelar tudo aquilo que dá muito trabalho, no caso de folhas para higienizar tudo, colocar nas sacolinhas. Então, no caso de verduras, eu opto por fazer batata, principalmente, para fazer praticamente assim, na hora que eu cozinho uma carne. A carne eu já cozinho, por exemplo, separo em porções com caldo. Vou fazer, por exemplo, uma carne ensopada. Eu cozinho uma quantidade grande já, né? Tipo uns 5 quilos de carne. Guardo ela em porções, divido em porções a carne com o caldo. Chega na hora do almoço, limpo lá uma cenoura, uma batata, um chuchu e coloco os legumes ali na hora. Você pode congelar junto também? Pode, sem problema algum, tá? Mas é bom você até colocar os legumes também na hora, caso você esteja na sua casa. Por quê? Porque você também opta pelos legumes que já estão já na sua geladeira, tá bom? Mas não tem dificuldade nenhuma também de congelar essas hortaliças. Todas as verduras em saladas, também contando com o tomate,
produzem resultados decepcionantes se congelados. É o caso das saladas, né, pessoal, que eu falei para vocês. As saladas, nenhum tipo delas. Tudo que for cru não é interessante. No caso, vamos supor, do repolho. Você faz o repolho refogado, por exemplo, você pode congelar, não tem problema, o refogado, mas ele cru não é legal. Você vai fazer uma torta de repolho com sardinha, ele batidinho com ovos, refogado, bate ovos e temperos, tal, assa, perfeito, mas ele cru não é interessante. Os tomates também, gente, sem chance, né? Tudo que é salada crua, inclusive tomate. O tomate, tudo que tiver tomate em cima da pizza, ou em cima de um sanduíche, alguma coisa, não deve ser congelado. O tomate, ele é muito legal quando você congela ele em forma de molho, tá? Em forma de purê ou em forma de molho. Você pode comprar, né? Acho que foi a semana passada, retrasada, que tava tomate a R$ 1,99 na feira, inclusive italiano. Você pode bater todo no liquidificador, com pele e tudo, com semente. Se você quiser, caso você queira, você pode peneirar também, fica a seu gosto. Você pode congelar esse tomate cozido, ele na panela, deixa ele reduzir bem. Só bate ele no liquidificador, pode peneirar ou não. Deixa reduzindo na panela, cozinhando, cozinhando, e pode congelar ele purinho. Mas você pode congelar também esse próprio molho refogado com azeite, alho, cebola, o tempero que você gosta, folhas de louro, o que você gostar mais. Pode ser todo temperado ou pode ser somente cozido, reduzido. Tá? Então, assim, das duas formas, como você quiser, tá? Com um pouquinho de sal ou sem sal. Normalmente eu cozinho assim bem puro, porque aí eu uso como eu quiser. Eu não ponho sal, porque se eu for usar uma carne seca ou um bacalhau, já me facilita ele sem sal. Tá? Então o tomate, pessoal, eu aconselho você fazer molhos e funciona super bem. Gosto de deixar ele purinho, porque vai que eu queira usar um manjericão, eu ponho manjericão no dia. Vai que eu queira usar um outro tempero, tá certo? E assim vai. Tais produtos tornam-se mais adequados à conservação em freezer quando transformados em purê. Os pepinos, por exemplo, podem ser cozidos em rodelas, como eu falei com vocês, o sunomono, tá? Assim como as abobrinhas, ou ainda fazendo parte de outro prato, ou ainda como purê, para serem utilizados posteriormente, sob a forma de um molho original ou uma sopa fria. Pessoal, esses legumes, né, cozidos, é bem interessante você fazer em formas de sopa, cozinhar, fazer caldos e congelar as verduras, batido até mesmo no liquidificador, caso você queira, com uma proteína, uma carninha, uma carne moidinha, um frango, colocar uma folhinha também, uma hortaliça, né, uma folhinha verde, um espinafre, um brócolis, uma couve, fica bem interessante. Tem pessoas que tomam a sopinha até gelada, tá?